para a besta da terra. E a besta da terra já decretou em 8 de julho de 98 que é o besta do mar, melhor dizendo, que é o primaz universal. E eu só conheço um primaz universal, e se chama Jesus Cristo, o justificador. O Espírito Santo não fala dele. Você vê o Espírito Santo falando dele? Ou você vê o Espírito Santo falando de Jesus? E bastante de Jesus. A besta da terra não fala dela, ela fala da besta do mar. Está claro então, irmão, que são retratados o dragão, a besta do mar e a besta da terra unidas como uma falsificação da verdadeira divindade. E no 13:13 de Apocalipse, operou grandes sinais e milagres, e ele até fez fogo cair do céu durante a vista dos homens. Nós não sabemos ainda como isso vai acontecer, porque a profecia está se desdobrando. Mas, irmãos, quando é que você vê fogo aqui no Novo Testamento aparecendo para cumprir uma profecia? Quem foi que enviou fogo? O Espírito Santo. Quando foi que o Espírito Santo trouxe fogo do céu à terra? Para ungir quem? Os discípulos. Lá no Pentecostes, João Batista já havia falado: aquele que vem depois de mim vai batizar vocês com o Espírito Santo e com... E nessa hora eles se lembraram disso, a profecia se cumpriu. E eles viram alguma coisa parecida com línguas de fogo e diziam: é agora. E eles saíram de peito aberto, estavam morrendo de medo lá dentro de morrer, e pregaram com intrepidez, e ali tremeu onde eles estavam, e todo mundo correu. E todo aquele trabalho que Jesus semeou, João Batista semeou, eles colheram naquele dia, batizando aquele povo. Sabe, irmãos, o que temos aqui é, de fato, um programa tremendo de falsificação para destruir o povo de Deus, destruir a mensagem de Deus, destruir o ministério de Cristo, tudo isso para ofender a Deus. É uma falsificação não só do Espírito Santo, mas uma falsificação do Pentecostes. E vocês já ouviram a profecia sobre o falso reavivamento, e vocês estão vendo isso diante de seus olhos, o falso reavivamento. Pessoas aí em busca do êxtase. O falso Pentecostes confunde as pessoas sobre o verdadeiro Deus e os propósitos de Deus durante os últimos dias da história da terra. Sabe, irmãos, o diabo tem dois métodos primários de procedimento conosco. Primeiro, ele falsifica o trabalho de Deus para enganar e persuadir. Ele alcançou sucesso com isso. Quando os cristãos abriram os olhos, ele veio com força, persuasão e perseguição e intimidação. Mas no curso da história, irmãos, a força teve os seus limites e frequentemente houve uma contra-perseguição. O povo não ficou lá morrendo de graça, não. Eles partiram com tudo para cima dos perseguidores deles. E quando a fé de alguém está sob forte ameaça, a fé frequentemente fica mais robusta. Em face à oposição violenta, orações são carregadas de fervor e de valor. Nos últimos dias da história terrestre, jovens, vocês são os mais afetados. Nos últimos dias da história terrestre, Satanás trará engano aprimorado quase à perfeição, de forma que as pessoas não poderão saber qual lado é o certo, se estão lidando com Cristo ou se estão lidando com Satanás. Nos últimos dias as coisas não serão como parecem ser. Irmãos, hoje quase tudo é falsificado e nós já acostumamos com isso. Nós temos aqui um lindo buquê, é falso. Tem uns que são tão perfeitos que você tem que chegar perto, tem cheiro, tem aroma, tem folha morta, tem um ninho de passarinho. Você tem que chegar. Uma vez eu estava sentado no hall de um grande hotel, esperando pegar o pastor da divisão, e eu sentei, fiquei olhando, e eu senti aquele aroma gostoso. Eu fui chegando perto, e fui olhando, peguei, olhei, tinha um ninho de passarinho pequenininho, olhei,
falsificado. Nós estamos acostumados com a falsificação. Então quem não está lendo Bíblia, não está estudando a palavra de Deus, quando o programa se implantar mesmo, você já está na teia, já está na rede da falsa trindade, porque você pensa que só vir da igreja que dá lição de escola sabatina, ajoelhando aqui, alguém ora, você está salvo, você tem o nome no livro da igreja, está salvo. Membros de igrejas não vão para o céu, irmãos. Nenhum membro de igreja vai para o céu, só os discípulos irão, e Jesus é muito claro com isso. Os discípulos vão para o céu, porque a palavra discípulo, irmãos, é uma palavra radical, que significa fazer tudo o que o mestre, imitar o que o mestre é. O seu jeito de ser, de falar, de comer, de cantar, de andar, de mexer as mãos, de pregar, tudo isso é ser discípulo. O membro, ele vem para esquentar os bancos, e enquanto está aí, Deus é bom, tem oportunidade para te salvar. As coisas não são o que parecem ser. Há uma passagem adicional no Apocalipse que fala desse engano do dia final. Apocalipse 16, verso 13. Fala de uma famosa batalha. Qual o nome dessa batalha? Armagedon. Verso 13. Então eu vi, diz João, 3 espíritos imundos que pareciam rãs. Eles saíram da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Quem é o dragão? Quem é a besta do mar e quem é o falso profeta aqui? São os mesmos que já vimos antes. Porque o falso profeta e a besta da terra é a mesma coisa. E se refere à besta da terra também. Apocalipse 19, 20. Besta da terra e falso profeta é a mesma coisa. E aqui diz que da boca de cada uma dessas figuras sai um espírito de demônio que se parece a uma rã. Irmãos, por que rãs dentre todas as criaturas do planeta? Se eu jogasse uma rã, um monte de rã, poderia ter trazido uma rã numas caixas e soltar aqui no rumo de algumas. O que iria acontecer aqui? As mulheres e as garotas subiriam no banco e vocês iam tirar aqui no bufetão, né? Como tiraram Abraão do Egito. Mas o homem ia lá pegar no cangote da rã, que tem um ganchinho, pegava assim, saía assim, jogava lá. Já tem até um lugarzinho de encaixar o dedo. Irmãos, por que rãs dentre todas as criaturas? Onde é que vemos rãs na Bíblia, além de Apocalipse? Nas pragas do Egito, registradas no capítulo 7, 8 até o 10. Quando Moisés veio primeiro a Faraó, ele disse ao seu irmão Arão: lança o meu cajado aí diante dele. Foi lançado o cajado. E o que o cajado se tornou? Uma grande cobra. Naquele tempo eles usavam muitas cobras. O rei cobra, a cobra king, é uma anaja rei, não é? Uma cobra de 3 metros até 6 metros de comprimento. E muita gente apavorou ali, mas os magos não se preocuparam. O que é que os magos fizeram? Imitaram, falsificaram o milagre. Mas o milagre de Moisés foi lá e engoliu o milagre dos magos. Mas os magos não estavam nem aí. Depois Moisés veio e feriu o rio Nilo, que era considerado um deus. E o que aconteceu com as águas e as fontes das águas e os poços do Egito? E houve um mau cheiro. E os magos não se preocuparam. Eles tiveram a capacidade de falsificar.